Olá, pessoal, tudo bem? Já estamos aqui às 14 em ponto, pontualmente, para começar a nossa aula de Teoria Geral do Direito Civil 2, aqui no nosso curso de graduação em Direito da Universidade Federal da Bahia. Estamos já nos estertores do nosso programa, faltam apenas 2 pontos do programa. Eu vou dar um na aula de hoje e outro na aula de hoje às 15, tendo em vista que a aula de hoje às 8 é o feriado de finados, então não teríamos aula, mas será uma oportunidade, mais uma vez, de interagir com vocês. Com isso, portanto, quero dizer que na próxima aula nós encerraremos o programa da matéria e eu vou continuar ministrando aulas apenas buscando aprofundamento, dúvidas, aperfeiçoamentos, direções, testes, o que a gente puder fazer, porque temos a nossa prova já designada para o final do mês, né, de novembro, e também a repescagem, a oportunidade de fazer um artigo, né, para aqueles que eventualmente não queiram fazer a prova ou queiram ter uma segunda chance. Aí a gente termina. Já ouvi no grupo, as pessoas perguntam sobre a prova, mas a prova vai ser no próprio sistema da UFBA mesmo, com a correção automática, prova objetiva, questões de concurso. Não vou explorar tirocinista, nada disso. Literalmente, o sistema todo já corrige e a gente já vai trabalhar com dados objetivos e espero que todos e todas tenham o melhor resultado possível. Feitas essas observações, nós temos que lembrar que na aula passada nós trabalhamos o antepenúltimo ponto do programa, que é o ponto sobre prova do negócio jurídico. É preciso compreender que o negócio jurídico, ele é compreendido nos planos da existência, validade e eficácia, só que não adianta você ter em abstrato um direito se você não tem como demonstrá-lo no caso concreto. Por quê? Porque são justamente esses fatos da vida que vão demonstrar a existência de relações jurídicas pela subsunção destes fatos à norma. E é justamente isso que a gente fez o semestre todo, ainda que de maneira leve, que não tenha sido tão perceptível ou dramático. Mas o que é que a gente precisa entender? Que todas as matérias que nós trabalhamos até agora há pouco dizem respeito ao direcionamento da vontade para a prática de atos lícitos. E a ideia de licitude se refere à pertinência ao ordenamento, ou seja, daquilo que se espera obter. Todavia, nós precisamos ter em mente que nem sempre as relações jurídicas decorrem de atos lícitos. Todos os vícios do negócio jurídico precisam ser provados? Sim, Eudes. Nós precisamos, perceba que quando alguém alega que tem um vício, no negócio jurídico, você está tentando imputar a esse negócio jurídico um defeito que afastaria a produção de efeitos. Ora, nesse caso, você tem um negócio jurídico que a priori é existente e válido. Você está apontando que ele tem um defeito. Você tem que demonstrar que existe esse defeito para poder aplicar as sanções correspondentes. Isso é algo que não pode ser desprezado. Tá ligado, Eudes? Então, tudo precisa de prova, sim, não é a mera alegação. A você apontar que sofreu uma coação sem provar é algo que simplesmente vai ser a palavra proferida, que é flecha desferida, que não volta mais, mas que não vai produzir efeito se não tiver com a carga probatória correspondente. Tudo bem aí? Ok, mestre. Ok. E se tiver, tendo qualquer dúvida, Eudes, não hesite em perguntar, estamos aí para ajudá-los. E aí, o que é que a gente precisa compreender? Que quando nós trabalhamos a figura do fato jurídico, em sentido amplo, todo fato jurídico é um acontecimento natural ou humano que gera repercussão no direito. A lógica
é que esse fato jurídico, em sentido amplo, ele vai gerar repercussões. O que é gerar repercussões? Fazer nascer, conservar, modificar ou extinguir relações jurídicas. A lógica é que a gente trabalhe sempre no campo da licitude, da liceidade, para usar uma expressão mais antiga, né? Mas perceba que é possível emprestar efeitos jurídicos a atos contrários ao direito. Do ponto de vista teórico, as pessoas tinham um engasgo dogmático de achar estranho como é que um ato ilícito seria jurídico, porque o ilícito é justamente aquilo que é contrário ao direito. Mas aí é só um sofisma. Por quê? Porque o ato ilícito não é que ele seja juridicamente recomendável. Ele é jurídico porque ele produz efeitos. Essa produção de efeitos é que é relevante no caso concreto. Ou seja, o ato ilícito entra no conceito de fato jurídico porque ele gera repercussões. Repercussões no plano, me permita falar como professor de IED, né? Do plano deontológico, no plano do dever ser. Ou seja, se você agride alguém, não necessariamente você imagina que vai ter uma sequela ou algo do gênero. Mas a agressão não é considerada lícita e, por isso, deve ser sancionada. Uma sanção é sanção com cedilha, naturalmente, sanção com SE vai procurar Dalila, vai chamar Dalila, né? Então, a sanção é a consequência lógico-normativa de uma conduta que não se quer. Ora, dentro dessa linha, nós vamos imaginar que o ato contrário ao direito, chamado aqui genericamente de ato ilícito, gera repercussões para o direito. E que repercussões são essas? Aí nós vamos pensar na exigibilidade de uma sanção, uma reparação. Essa sanção pode ter diversas naturezas. Ela pode ser no campo civil ou pode ser no âmbito criminal. E isso é algo que a gente precisa explicar, porque, às vezes, e Vinícius, que transita tanto pelo civil como penal, pode compreender melhor essa matéria, ou ter um lugar de fala diferenciado, né? Por quê? Porque nessa ideia, muitas vezes a gente pensa em tem uma diferença muito grande. Não tem uma diferença muito grande. Eu digo desde já, não existe diferença ontológica essencial, né, do ilícito criminal para o ilícito civil. É só e somente só uma questão de um aspecto puramente arbitrário, que é a vontade do legislador, né? Eu invoco sempre aquela frase de Bismarck, né? Se nós soubéssemos como são feitas as leis e as salsichas, nós nunca nos valíamos delas, mas o fato é que, por mais que você possa não respeitar a pessoa que está investida na condição de legislador, você diz, não vale nada, você diz, é um salafrário, eu não sei, ele está num papel para o qual foi eleito dentro do sistema para a construção ou criação de preceitos normativos. Esses preceitos normativos, eles é que vão eleger se trata de um ilícito civil ou de um ilícito criminal. Lembrando sempre que a responsabilização criminal não afasta a responsabilização civil. Elas são em âmbitos distintos, né, mas são cumulativas. E, nesse ponto, é preciso entender, e talvez perder a inocência desde já sobre isso, para perceber que, na verdade, é um critério puramente arbitrário.
da vontade do legislador. Para determinados danos, para determinados atos ilícitos, o legislador se contentou com a ideia de uma reparação de danos, ou seja, tentar retornar ao status quo antes. Já para outros interesses juridicamente tutelados, a sua violação, a simples reparação não é suficiente. E aí nós vamos ter uma eleição, né, uma vontade do legislador em dizer, olha, aqui não me contento somente com a reparação do dano, é necessário uma restrição de direitos ao agente infrator. Essa restrição de direitos pode ser a restrição da liberdade, a restrição de patrimônio, a restrição de atividades. Vinícius, né, lembra aqui que não afasta a responsabilidade administrativa também, se for o caso. Sim, claro, Vinícius. Mas lembrando sempre que no campo da responsabilidade administrativa, nós vamos ter, e aí, claro, numa perspectiva de filosofia do direito, nós vamos ter tanto aspectos civis quanto aspectos criminais. Né? Quando você que também ensina penal, sabe que a própria noção da responsabilidade criminal da pessoa jurídica é chamado por parte da doutrina de um direito administrativo sancionador, porque é justamente a ideia de que há uma restrição de direitos em função da prática de determinados atos, não se contentando somente com a reparação. Né? Ou seja, reparar seria tentar compensar, indenizar, amenizar o sofrimento da vítima. Não. Aqui nós temos um preceito sancionatório que quer restringir direitos, liberdade, patrimônio, atividades, em função justamente de um valor. É algo que não é... Porque quando eu quero dizer, e essa palavra às vezes sou estranho para o pessoal novinho, por que não é ontológico? Porque não é a própria razão de ser, cara. É simplesmente o legislador achou que aquele ponto tinha de ser crime e aquele outro ponto não tinha que ser crime. Né? Mas o fato de não ser crime não quer dizer que não é ilícito, porque a compreensão de ilicitude é maior do que a condição criminal. E nós vivemos, às vezes, é preciso fazer essa autoanálise, uma sociedade que acha que tudo tem que meter na cadeia, que tudo tem que o direito penal resolver tudo. E aí a gente faz um gigantismo do direito penal, né, que o desprestigia. Né? Quando você começa a pensar em persecução criminal para determinadas condutas, que o potencial lesivo para a sociedade é mínimo. E aí você acaba tendo situações em que digamos assim, há um desprestígio do ordenamento jurídico na aceitação social da conduta. Aí eu te faço uma pergunta enorme aqui. Os negócios jurídicos com anulidade relativa, absoluta, mesmo os ilícitos, possuem validades. O cânon nobiliário pode deixar de ser válido e possui um prazo para tal. O cânon nobiliário pode deixar de ser válido... Deixa eu explicar um pouquinho aqui, para ficar legal essa sua construção. Na verdade, há uma presunção de que o negócio jurídico produz os seus efeitos, né, dentro da noção, se você tem lá o plano da existência e, aparentemente, um plano da validade, quando alguém suscita uma questão que possa retirar a validade, aí você precisa demonstrar, claro. Agora, perceba, essa questão não é assim tão aritmética, porque, por exemplo, os vícios de consentimento atuam no plano da anulabilidade, fora a questão da simulação como vício social, que é a nulidade absoluta. Mas, por exemplo, a ilicitude do objeto é algo que vai atacar no plano da validade. E aí pensando em nulidade. Mas, às vezes, entender se determinada conduta é ilícita já é um exercício de uma análise jurídica. Porque, para você, e perceba, Vinícius, que é da professor também de penal, né, a compreensão se determinado fato é típico ou não. Por quê? Porque, às vezes, não estamos dizendo se alguma coisa
legítima, é idônea, merece ser estimulada. Não é isso. Às vezes, há condutas que recebem a reprovabilidade social, mas não quer dizer que sejam crimes. E isso a gente precisa compreender, né? Às vezes, falar para o leigo isso às vezes, profetizar no deserto. Mas vocês não são mais leigos. Vocês estão no começo do curso de Direito ou já no BI. É preciso compreender que essa é uma questão bem ampla. Então, por exemplo, só para trabalhar um tema que eu ensino muito em responsabilidade civil, o tema do abandono afetivo. O tema do abandono afetivo é um tema que a gente discute muito lá em Direito de Família, né? É uma conduta que é socialmente reprovada. Ninguém acha que o pai não deva amar o filho, não deva cuidar do filho, não deva ter uma relação saudável com o filho, achar que isso a pessoa tem o direito de não amar alguém, não amar um filho. É uma conduta que socialmente é reprovável. Só que socialmente é reprovável. Isso é ilícito? Isso é um ato ilícito? Durante muito tempo, o STJ entendia que não era. Era simplesmente um fato social reprovável. Mas, tanto que não reconheceu a possibilidade do abandono afetivo. Cerca de 1 ano e meio depois da decisão do STJ sobre o tema, o STJ mudou de opinião e aí disse: amar é faculdade, cuidar é dever. E aí pensou em sancionar, mas sancionar civilmente. Não quer dizer que é crime, sabe? A determinada... durante muito tempo, a minha tese de doutorado foi sobre assédio sexual e eu sempre entendi que a melhor forma de sancionar o assédio sexual era no campo da responsabilidade civil, sabe? Atacando literalmente no bolso, fazendo com que nós tivéssemos posturas que fizessem com que o indivíduo acabasse tendo que se disciplinar, porque é algo que decorre muitas vezes de um resquício, de uma sociedade ainda muito arraigada, de posturas machistas, de não saber se tratar, de tratar mulheres como se fossem objetos, como se tivesse uma noção de posse, e isso é algo que precisa ser uma construção de educação, de tomada de conhecimento. Mas o que é que acontece? Houve uma opção legal por criminalizar. Aí o que acontece? Criminalizaram somente, talvez, a forma mais dramática de assédio sexual, que é o assédio sexual quiprocó, o assédio sexual por chantagem, o isto por aquilo. Só que essa não é a única forma. Aí nós temos outras modalidades de assédio sexual que não se encontram necessariamente em uma situação de subordinação. E aí, não, isso não é assédio. Isso não é o tipo penal de assédio. Mas quando o colega de escola, o colega da faculdade, importuna sexualmente o colega ou a colega de uma forma tal, né, mesmo não tendo uma relação de subordinação, isso é assédio. Só que não é assédio sexual tipificado. Entende? Ou seja, é para sancionar no campo civil, mas não necessariamente no campo penal. E aí a gente fica procurando outro tipo penal, outros tipos penais, para poder enquadrar nessa situação, na ameaça, na importunação. E aí, por quê? Porque acreditando somente que a punição criminal é a única evidente, é a única relevante. E isso acaba sendo uma distorção, porque, por mais que eu não ensine o direito penal, eu valorizo muito o direito penal, mas, como minimalista que sou, ela tem de ser uma última ratio, ela tem de ser uma situação tal de exclusão em função da sociedade, né? Mas não na ideia de pensar numa sociedade punitivista em que tudo possa ser objeto de tutela criminal. Vinícius, quer falar alguma coisa? Professor? Pois não, Pedro? Pois não? Nara? Claro. A respeito disso, né, dessa sensação de tudo colocar na cadeia, que é essa sensação
punitivista, né, punitiva que a gente tem. Ontem eu estava até fazendo um estudo de caso em hermenêutica sobre aquele caso que ficou teve bastante repercussão da moça que furtou o miojo, acho que deu R$ 21 mais ou menos. E aquela aclamação por pôr ela na cadeia, né? Daí você tem um gasto de Estado muito maior com processo, com julgamento, tererê, 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 que significantemente o que ela furtou e o motivo dela furtar é que a gente deveria ir atrás, estudar, entender as carências da sociedade, a situação de pandemia. Então, a sociedade tem esse clamor pelo direito penal, pela punição, pela cadeia, pela apreensão. Enfim, é só uma consideração. Não, sua observação é muito importante. Se você me permite até refletir, respondendo aqui a Pedro, o tema da aula de hoje é ato ilícito, né? O ato ilícito dentro da teoria do fato jurídico. E aí, o que acontece, Nara? A gente tem uma situação muito, muito complicada a se trabalhar. Por quê? Porque, nessa perspectiva, a gente... e, claro, que aí a gente pode fazer uma análise crítica do sistema punitivista brasileiro, o sistema penal, né? Essa mesma sociedade que reclama cadeia para alguém que rouba R$ 21, porque não está dizendo que roubar R$ 21 não seja ilícito, é ilícito da mesma forma, mas talvez, ela quer amenizar situações do indivíduo que sonega imposto de renda, do indivíduo que faz descaminho, do indivíduo que não está roubando na ARA, mas está roubando a sociedade que reveste em função de todos nós. Então, aspectos de sonegação são aspectos muito complicados também. Liana está aqui com a pergunta muito importante também. Pergunta se eu sou a favor de lei específica para assédio moral. É muito difícil, com racismo, questões de mulher. Aí, descaminho um termo específico, tá? Perdão. Descaminho, gente, é que a gente chama, na gente como leigo, às vezes chama contrabando tudo. Contrabando é de substância ou objeto que não pode entrar no território, né? Então, você vai pensar o contrabando de armas de fogo, se não tiver licença, ou contrabando de drogas, dentro do tráfico. Já remédios proibidos, perfeito, remédio é excelente, né? Não está autorizado no Brasil, isso é contrabando. Agora, descaminho é simplesmente sonegação fiscal. Você vai lá para a Disney, mete um monte de coisa na sua mala, além da sua cota, e não declara, né? Parece um crime de menor potencial ofensivo. Provavelmente você está sonegando ao Estado muito mais do que os R$ 20 da mulher lá. Se a gente quer trabalhar numa sociedade que acha que precisa ter alguma coisa punindo, talvez essa reflexão seja interessante, né? E a sua pergunta, Liana, deixa eu agradecer a Liana aqui também, que me indicou. Olha, estou comprando a Kombi, viu? O pessoal não acreditou, eu fazendo assim vai ser... Estou comprando lá, Liana me indicou um cara, vou agora comprar em novembro, vou fazer a plotagem, né? E aí vai ser muito legal eu entrar no tribunal lá, meus coleguinhas de BMW, Audi, Mercedes, e eu com a Kombi plotada do Mr. Machine, do Scooby-Doo e Flower Power do outro lado. Vai ser muito interessante. Até o final do ano eu vou fazer isso para poder passear com a minha matilha. Acho que vai ser muito divertido, né? E Thalita está levantando a mão, e outros também estão aqui, mas deixa eu responder a Liana especificamente sobre assédio moral. Eu tenho um lugar de fala específico sobre esse tema, eu já escrevi bastante sobre assédio moral, seja livro, artigo, palestra, né, reflexões, pesquisas. Então, o que é interessante, Liana, eu confesso a você também, com pureza d'alma, que pensar em tipificação penal para algo que é um conceito jurídico tão aberto é algo que não tem minha simpatia, né? Eu confesso a você, com pureza d'alma, e digo isso até porque, como eu estudei sobre os dois, assédio sexual é uma coisa que acontece com muita frequência e a tipificação penal somente tem atrapalhado a investigação. Assédio moral é uma coisa que acontece com tanta frequência quanto, mas não se tipificou. Eu não me lembro a última vez
que eu tive uma pauta que não se discutiu assédio moral. Por quê? Porque o conceito é aberto como uma situação que pode gerar danos a direitos da personalidade de trabalhadores, né, nessa circunstância. Né? Lendo aqui a pergunta de Eudes, a revogação do artigo 214 não é a maior punibilidade do indivíduo? Aí eu acho que não, Eudes, embora Vinícius deva ter muito mais respaldo para falar sobre essa pergunta, para mim o que houve foi só uma reespecificação do tipo. Né? No passado, a gente só considerava estupro a conjunção carnal pênis-vagina, né? E todas as outras formas de conjunção carnal, seja coito anal, seja felação, ou qualquer outro... Você quer que eu fale expressões coloquiais? Eu falo, né? A relação... Isso entrava no atentado violento ao pudor, né? Hoje, aí nós estamos no tipo, né, que é um tipo mais abrangente para todas as formas de restrição de liberdade sexual. Em relação à homoafetividade, né, é muito interessante a gente discutir essa questão, né? Por quê? Porque no passado, né, nós tínhamos um sistema normativo que chegava a tipificar determinadas condutas, você se tipificar pelo que você é. E isso, obviamente, no direito penal contemporâneo, é algo absolutamente condenável ou restritivo. Mas você ainda tem sistemas normativos teocráticos que acabam trazendo essa linha. Não estou aqui para falar mal de ninguém, mas o fato é que há aspectos que podem ser destacados como uma sociedade que nós não queremos. Agora, Ingrid e Liana formam alguns textos, eu posso fazer vários textos, na verdade. Se for texto meu, dê uma olhada no Google agora aí, um texto já antigo meu, sobre noções conceituais sobre assédio moral, ele é bem explicadinho, eu acho muito interessante, inclusive, para quem é leigo, ter uma primeira noção sobre assédio moral, para depois aprofundar. Depois que pegar essa base, um aprofundamento, eu achava legal este meu livro aqui, deixa eu ver se eu tenho uma cópia aqui, ali do assédio sexual. Lá em cima eu tenho o livro do assédio moral e o mais recente do assédio moral organizacional virtual, que é alguma coisa que nós temos visto muito nesse período de pandemia. Fiz até uma palestra sobre isso semana passada, né? Eu não sei, pelo que eu entendi, vocês não estão saindo de casa, né? Então não acho que vão topar, mas se vocês quiserem se arriscar, já que a gente está tentando retomar a normalidade, não nem chamar papiando, não quero não. Mas esse sexta e sábado vai ter um congresso que é organizado pelo professor Gamil, né? O congresso presencial, o Congresso Brasileiro de Direito, né? Vai ser aqui no Costa Azul. Eu vou falar no sábado pela manhã e eu acho que valia a pena vocês fazerem, não está caro, né? Acho que vale a pena fazer. Eu fiz até uma postagem agora há pouco para ajudá-los na divulgação. O evento está bem legal, tem bastante gente inscrita, mas eu acho que é uma oportunidade da gente se conhecer pessoalmente. Para mim vai ser um prazer. Thalita está com a mãozinha levantada há algum tempo e eu ainda não dei a palavra. Vamos dar a palavra para a Thalita? Thalita, diga aí. Oi, professor, boa tarde. Não, eu ia comentar só sobre o exemplo que Nara deu e o senhor complementou sobre sonegação, que a gente estava discutindo há um tempo atrás em Penal 1, que a declaração em si já pressupõe um privilégio socioeconômico, já que boa parte da população nem declara imposto. E a disparidade dessa questão de imposto, sonegação, furto e etc., principalmente porque a gente também estava comentando sobre esse caso da mulher, da galera aclamando a prisão da senhora. Mas é bem interessante, Thalita, porque tem uma galera clamando pela prisão e tem uma galera clamando pela liberdade. A gente tem que, na verdade, achar talvez uma situação intermediária de reconhecer como um ato ilícito, mas perceber que talvez o sistema normativo de restrição da liberdade não seja a resposta adequada para situações como essa.
Entende? É Na preciso verdade, foi realmente concedido aproximar. o habeas corpus a ela, né, Eu estou ouvindo professor? alguém falar, mas não sei quem é. Nara, diga. É na Nara. Foi concedido o habeas corpus a ela, né, com base no princípio da insignificância da bagatela, lá o ministro julgou desta É, forma, na segunda instância já, porque no primeiro grau ela não foi concedido, no caso. exato. Mas perceba, querida, quando o princípio da insignificância é um conceito aberto, entende? Que acaba sofrendo as influências do clamor social, e a gente fica muito fácil fazer isso como se fosse uma palavra. Tanto, Mas o sistema tanto normativo a ele precisa prova ser trabalhado. desse clamor social foi a celeridade com que o caso foi tratado, né? Porque nós temos Exato. aí diversos processos que sequer chegaram no STJ com essa velocidade. Verdade, verdade. Vinícius, quer falar alguma coisa? Não, não, só num dado momento que o professor estava falando alguma questão sobre é, valores pecuniários, né, quanto a assédio, isso me faz refletir porque, em alguns casos, o direito não parece chegar com a devida força em nenhuma situação, né, porque tem pessoas extremamente ricas também que não iriam sentir muito com isso, né, tanto que eu estava até pensando em fazer alguma coisa sobre as pessoas que fazem assédio moral na internet e acabam sendo punidas com 15, 20 mil, que para a pessoa não é absolutamente nada e segue o baile. Então é difícil de você Mas chegar. perceba, essa é uma questão. Segue o baile é sempre uma questão interessante. Sabe por quê? Porque, de qualquer forma, alguma coisa está sendo retirada. Há uma pecha, sabe? Me permita usar essa expressão que eu usei lá na minha dissertação de mestrado há mais tempo do que muitos de vocês eram nascidos, né? Em 97, eu escrevi: honra é como virgindade, só se perde uma vez. Então, o que acontece? Existem determinadas pessoas que a gente, de tanto imaginar determinadas condutas, determinadas situações, né, a gente não tem muito interesse em compartilhar o mesmo espaço, sabe? É claro que a sociedade tem as suas vulgaridades, as suas idiosincrasias, mas é preciso entender qual é o sentido da dogmática, da noção do reconhecimento da licitude. Sabe por quê? Porque se essa pessoa que pagou os 15 mil e segue o baile, e de repente ela diga: olha, talvez eu não queira ficar tão suscetível a ficar pagando 15 mil, 20 mil, porque perceba, determinados indivíduos, né, que praticam determinadas ilicitudes, né, e vão para o campo criminal, ou vão para o campo, vou usar a expressão da marginalidade em sentido amplo, né, eles, na verdade, acabam sendo impulsionados a continuar delinquindo. Quando a gente trabalha no campo da responsabilidade civil, o indivíduo pensa duas vezes se vale a pena entrar novamente nessa briga de novo, nessa ação de novo. Por quê? Porque parece muito fácil imaginar: não, todo mundo tem advogado e é fazendo isso. Não, mas tem um momento que cansa. Tem um momento em que o indivíduo tem que pensar se vale a pena continuar vivendo dessa forma ou não. O aspecto pedagógico de qualquer sanção, e eu penso que eu usei a expressão técnica sanção e não pena, é algo que não pode ser desprezado. Lorena, sugiro que você desligue a câmera. Né? E vamos lá, Márcio e Thalita. Professor, essa reincidência não agrava a pena, não, professor? Porque a pessoa comete o delito, depois vem de lá um pagamento, depois comete de novo, e aí fica só nisso, não tem que agravar a pena. Querido, a sua observação... Eu quero que o senhor dê uma explicação disso aí, porque está demais, né? Vamos explicar, isso é muito importante, porque aí vamos usar expressões técnicas também, né? Nós estamos pensando em pena ou em sanção? Porque o indivíduo, quando pensa nessa situação em uma reparação civil, a ideia de reparação civil, e sim a demonstração de que esse indivíduo já teve tantas condenações em tantas outras situações, é algo que já o torna mal visto. Eu vou, sem fazer identificação,
existe uma determinada faculdade aqui em Salvador, né, que eu, como juiz do trabalho, já sei que ela não paga mesmo. Não paga, deixa... Então, todo mundo já sabe quais são. Eu não estou falando nada. Mas, e é de alguém que tem, aparentemente, muito dinheiro, pelo menos uma pessoa muito influente. E aí, nesse ponto, o que é que acontece? Os processos trabalhistas contra essa instituição, a gente já vai com mais vontade. A gente não pode abrir mão do devido processo legal, da noção de que, eventualmente, naquela situação ela pode estar correta, mas, na dúvida, essa aí, entende? Então, essa é uma noção, especificamente, entender sobre uma noção de credibilidade, entende? E credibilidade é algo que não se outorga por decreto. Credibilidade é algo que é um conceito que importa um tratamento continuado. No que diz respeito, aí usando a expressão técnica, pena, aí não, irmão. Se a gente está no campo criminal, aí você vai ter uma determinada situação que condenações anteriores vão demonstrar digamos assim, a visão que a sociedade tem desse indivíduo, né? E essa é uma circunstância. Vou falar com liberdade aqui, não vou dizer os nomes, né? Mas eu, nesse período da construção aqui da casa, eu sofri um golpe de um estelionatário, né? E uma situação muito desagradável. Eu consegui a prisão do cara, né? Ele estava dando outro golpe, acho que pelo fato de eu ser uma das vítimas, ele estava dando golpe, e aí conseguiu a prisão. Só que, como nesse período de pandemia, né? Nesse período de pandemia, ninguém fica muito tempo em prisão provisória. E aí conseguiu a sua liberação. Só que eu ajuizei uma ação civil contra ele para tentar reaver os valores do golpe que me aprontou para mim. E aí o que é que aconteceu? Ele se evadiu do local onde informou no processo criminal. Aí eu representei pela prisão. E aí, no campo da representar pela prisão, tem que fazer investigação de novo do indivíduo. E aí, por exemplo, a gente já foi descobrir que o indivíduo tinha condenação até por estupro. Condenação criminal, transitado julgado. Né? E o cara frequentou a minha casa, no período que eu não estava morando aqui. Então, é algo que a gente... É o caso do elevador, sim. Né? E então, é algo que a gente consegue investigação por rede social de foto da mulher dele. Entende? Mas é algo que é complicado. A gente fica numa sociedade e a gente se sente vulnerável. E eu que... a gente não se conhece pessoalmente, acho que não conheço nenhum de vocês pessoalmente, mas eu sou uma pessoa tradicionalmente muito doce, muito tranquilo. Mas eu passei a andar armado. Né? É algo que a gente precisa saber como vai se portar nessas circunstâncias. Né? Então, é algo que, se eu for ter medo de entrar com a representação criminal, qual cidadão mais que não vai ter? Então, eu entrei. Mas, sabe-se lá. Né? Aí, no meu caso, sou eu armado e meus filhos caninos aqui à minha volta, né? Para me defender. Mas não é algo fácil. Por quê? Porque, perceba, a gente entrou com a representação criminal, o indivíduo teve liberdade provisória, e só depois, na investigação sobre a violação das regras de liberdade provisória, que a gente foi descobrir outras condenações criminais dele. O sistema é muito ruim, o sistema brasileiro, e o baiano pior ainda. Né? Mas vamos lá. Siga aí. Mais alguém tem alguma dúvida? Não, então, por gentileza, eu vou pedir para vocês botarem na tela aí para mim os artigos 186 até 188. Né? E o que é que a gente precisa explicar para vocês? Explicar que o ato ilícito é, sim, um fato jurídico, porque ele gera repercussão no direito.
e ele gera a possibilidade de sancionamento e em outros aspectos. E o conceito legal no Código Civil de ato ilícito, ninguém colocou, então eu vou puxar no Google, vou colocar agora, é o artigo 186 do Código Civil. Diz lá, obrigado, Pedro, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Aqui nós temos que fazer algumas considerações. Perceba que nós temos alguns elementos do ato ilícito. A situação da conduta humana, a ação humana, mas não somente essa ação, mas uma contrariedade ao direito, uma ilicitude, e um dano. A ideia de que o dano é um elemento para a caracterização do ato ilícito. E aí, esse dano pode, e isso é uma novidade do Código Civil de 2002, pode ser exclusivamente moral. Essa é uma questão realmente complicada. Por quê? Porque muitas vezes você vai perguntar, mas existem situações em que não tem dano, então não tem ato ilícito. Você ultrapassa o sinal vermelho meia-noite na avenida paralela, sei lá, não, vou pensar numa avenida menos movimentada, né? Em alguma dessas avenidas que você não tem uma segurança pública que você confie o suficiente para poder transitar dentro do limite de velocidade. Perceba, o ato ilícito está praticado. Você furou o sinal vermelho. Mas não atropelou ninguém, não passou ninguém. Não, você furou o sinal vermelho. Mas não causei dele. E aí a gente vai pensar que esse dano, na verdade, é a noção da própria ilicitude na desmotivação social da conduta. E é por isso que, muitas vezes, nos juizados de trânsito, você consegue baixar a punição, ou seja, cancelar a multa por causa da situação da segurança pública. Mas perceba que é uma pura argumentação, não é uma fundamentação em sentido próprio. Você não deixou de praticar o ato ilícito, mas você está tentando justificar isso para afastar a multa que sofreu nesse caso. E é por isso que disse, não sei se isso é verdade, disse, né, que desligam os radares a determinados horários em determinadas vias da cidade, né? Se isso é verdade ou não, eu nunca parei para provar. Mas, claro que alguns de vocês vão jurar de pé juntos que é isso mesmo, né? E faz, mas você nunca teve acesso especificamente à informação. É que você acredita em fake news, né? Ou acredita nisso porque lhe parece verdadeiro. Não estou dizendo que é fake, não pode ser até que seja verdade, mas você acreditou mesmo sem comprovar. E isso mesmo sem ter uma prova inequívoca na aula passada, prova do fato jurídico. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Pedro fez cara de que ia perguntar alguma coisa. Não? O ato ilícito tem que existir, sim, né? Não é a mera intenção não é punível, aí é mera reserva mental, né? Eu confesso a você, com pureza d'alma, como alguém analisado, né? Que eu já tive vontade de matar um monte de gente, mas uma coisa é vontade de matar, né? Outra coisa é talvez uma intenção de matar, outra coisa é a realização desses atos, não é mesmo? Então, a gente precisa compreender que os atos materiais devem ser feitos. Existem, obviamente, determinadas condutas que se realizam simplesmente com o proferir a palavra, né? Aí
O Vinícius pode falar do 138, 139, 140 Código Penal, pensar em injúria, calúnia, difamação, são elementos que podem gerar. Fala aí, Vinícius, enquanto eu respondo um WhatsApp que mandaram aqui. Então, só para colocar aqui que essa questão da reserva ambiental, o Bolsonaro sancionou uma lei que não fala propriamente sobre isso, né, mas ele está falando que no ato de improbidade agora tem que ter, além de todos os elementos que já se tinha antes, tem que Dolo, né? ter comprovado o dolo, né, a intenção de fazer. Então, é mais um dificultador dessa compreensão e da comprovação, né? E aí muita gente está apontando com um passo atrás. Né? Uhum. Aí Pedro pergunta, a culpabilidade de elemento do ato ilícito também ou apenas os casos de infração penal? Aqui é uma questão interessante, porque a imputabilidade, a Maria Helena Diniz, inclusive, tenta incorporar isso para a responsabilidade civil, mas parece-nos que aí é um aspecto para aplicação ou não da sanção. O ato ilícito, a responsabilidade pode existir ou não. Agora, no campo do direito penal, deixa o Vinícius responder isso, porque aí não é minha praia, não. A pergunta de Pedro aí, Vinícius. A culpabilidade é um elemento do ato ilícito também, ou apenas nos casos de infração penal? No campo do direito civil, não, pode dizer. Ó. Aí você responde do direito penal, porque aí você vai dogmática lá. Essa aí eu fiquei em dúvida também. Então, deixa. Mas vou precisar de mais tempo para pensar. Sem problema. E aí, o que é que a gente precisa entender? Que o artigo 186, anote isso, é o nosso conceito legal de ato ilícito no Código Civil 16 e de 2002. No Código Civil de 16, o equivalente a ele era o artigo 159, que tinha uma redação muito parecida, mas não tinha essa menção ainda ao exclusivamente moral. Por quê? Porque o Código Civil de 16 não trazia realmente remissões aos aspectos da moralidade. Agora, o que é importante mencionar? Justamente essa polêmica, se é preciso ter efetivamente um dano para ter um ato ilícito, né? Parece-nos que existem ilícitos de simples conduta, e a conduta, independente de ter causado dano, né, já afastaria, já se enquadraria na previsão, mas, em regra, a gente vai ter algum tipo de reconhecimento de dano no conceito técnico de dano. Dano, o que é dano, gente? Dano não é um baiano conjugando o verbo dar no gerúndio. Eu estou dando aula, não é isso. A gente tem lugar de fala para ver essa piada, tá? Então, nesse ponto, não é isso. Então, o dano dano é um prejuízo, a expressão muita gente usa como sinônimo, mas eu prefiro imaginar dano como uma violação a um interesse juridicamente tutelado, né? Você viola um direito, você causa um dano a outro. E por que eu estou trazendo essas reflexões? Justamente para dizer que o Código Civil de 2002 ampliou o conceito de dano, ampliou, né, com o artigo 187. Por quê? Porque era um reclamo da doutrina, né, e algo que a jurisprudência já aceitava com mais tranquilidade, o reconhecimento do abuso de direito como um ato ilícito. E é essa a expressão, Liana, que você precisa ter uma menção no artigo 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. O que eu estou falando aqui, minha estimada Liana, né, é perceber que a noção do abuso de direito é muito mais amplo do que essa ação ou omissão voluntária. É preciso entender que
a noção do abuso de direito é um conceito relacional, é um conceito que deve ser contextualizado. O que eu quero dizer com isso? E aí, por que eu falei em Liana aqui? Justamente por causa do tema da sua pergunta, Liana. Na minha condição de magistrado, eu posso dizer que eu decido a maior parte dos casos de assédio moral no campo do abuso de direito. Por quê? Porque é ilícito um empregador estabelecer metas a seus empregados? Não. É ilícito um empregador cobrar essas metas? Não. É ilícito o empregador premiar aqueles que tiveram bons resultados? Não. Todavia, texto sem contexto vira pretexto. Quando eu começo a fazer metas que são excessivas, inalcançáveis, eu já entro no abuso de direito. Quando eu começo a cobrar o cumprimento de metas, rebaixando o empregado, difamando, atentando contra a sua imagem, eu tenho um abuso de direito. Quando eu não somente premio quem é os melhores, mas exponho os nomes dos piores, ou faço prendas. Eu vou contar essas histórias porque algumas delas aconteceram comigo como juiz. E você vai dizer que eu estou brincando, e eu não estou brincando. Né? Eu comecei a falar sobre assédio moral no início desse século, né? Ainda na primeira década do século XXI. Né? E o que eu achava muito interessante era que, olha, gente, o que eu vou falar no passado seria uma frescura. Hoje é um ato ilícito. Então, eu me lembro, meu pai era catarinense, né? E aí eu tenho muito parente lá em Santa Catarina. Aí, uma vez, lá do TRT da 12ª região, que é o TRT de Santa Catarina, mandaram para mim, Pamplona, você que é baiano vai gostar. Aí, o que foi? O cara que não batia a meta tinha que botar shortinho de Carla Pérez e dançar na boquinha da garrafa com os colegas. Cara, você está na mesa de bar, você está saindo nas muquiranas, você está fazendo alguma coisa de bloco de travestidos, tudo de boa. Isso não é um problema, mas perceba, no ambiente de trabalho, não. Tem um caso assim, muito conhecido aqui de Sergipe, do TRT da 20ª, que o cara que... Sabe aquelas fotinhas de empregado do mês? Empregado do mês? Né? O cara que não batia a meta tinha que tirar uma foto segurando um cocô de plástico, um excremento de plástico, e aí anunciava o rosto dele. Eu sou uma merda. A gente chega a dar risada com um negócio tão escatológico. Eliana, o que eu vou contar agora não tem um acordo, não. Eu fui o juiz do caso. Eu peguei um processo, estava olhando o processo, eu olhava assim e digo, não é verdade, não é possível. Esse advogado reclamante tá brincando, tá tirando onda, sabe, dando exagerada, que às vezes, sabe, o arrobo da retórica, né? Aí porque assim, tem momentos que eu fico meio bravo, né? Aí eu peguei o processo, meu amigo, me explique, é verdade que quem não batesse a meta tinha que botar dentinho de Drácula, capa de Batman e servir suco de uva para os colegas porque era um sanguessuga que estava tirando sangue da equipe? É verdade? Aí o preposto, é verdade. Aí eu, de que foi essa ideia de jirico? Aí o preposto. Sabe? Porque, às vezes, eu esqueço que eu sou grande, eu esqueço que... Eu sou que nem meu cachorro, Carlos, aqui, que acha que é desse tamanho e tem 1,5 metro de altura. Né? Às vezes eu dou um murro na mesa e eu esqueço que assusta. Professor, se quiser um exemplo de hoje teve esse caso que eu citei no chat, que foi um rapaz limpando o chão enquanto a gerente filmava ele fazer chacota no Como é supermercado. que
É de hoje esse caso? Como é que... De hoje eu mando o link no grupo. Manda Foi aí, um manda no rapaz fazendo limpando o chão, não sei se é a função dele, mas enquanto ele limpava, a gerente filmava e fazia chacota no áudio do vídeo, né? Aí uma cliente ou um cliente filmou a gerente fazendo isso e postou na internet. Eu mando no link do grupo e aqui no chat. Isso é um resquício, gente, de uma sociedade escravocrata, Casagrande senzala. Isso é uma coisa que eu tenho nojo. Eu estava falando hoje com os peão de obra aqui, eu moro na casa em obra, eu dizia, poxa, gente, sou juiz há 26 anos, estudei pra cacete, e hoje minha função é limpar cocô de cachorro. Né? O pessoal dando risada assim. Porque 5 cachorros numa casa, morando sozinho, pô, velho, eu quero manter um mínimo de urbanidade. Aí ele tem uma área ali perto da piscina, eles fazem cocô para galera. Lá vai eu limpando o cocô. E é um trabalho digno, porra. Porque eu estou mantendo a salubridade do meu ambiente de trabalho. Não posso dizer esse é um trabalho. E se alguém for fazer, eu não posso ficar humilhando isso. Isso é uma coisa assim que é um negócio assim que me agonia, sabe? Porque eu já contei um pouco da minha história, né? Meu pai foi soldado, foi bombeiro, foi frentista, foi motorista, né? Passou fome. Então eu nunca passei fome, mas eu fui criado por alguém que passou fome. Então a gente acaba aprendendo a valorizar mais o trabalho humano, todas as modalidades de trabalho humano. Eu tenho orgulho das ruas de dizer que meu irmão é motorista, entende? E eu sou juiz, qual é o problema? Cada um na sua. Então, é algo que a gente precisa, sabe, aprender, e essa noção de entre aspas, humilhação de quem faz o serviço braçal é um resquício da sociedade doente mesmo. Eu vou ver depois isso aí, né? Mas é algo assim que é complicado. Porque tem um outro lado da moeda, o indivíduo não faz. Teve um caso aqui em Salvador, eu até vou falar, né, sobre a noção do ato ilícito. Inclusive, porque eu conheço as pessoas envolvidas. Né? Um restaurante que tem ali na Barra, o cara foi, o dono do restaurante, o cara que faz de tudo. Cuida da cozinha, cuida da limpeza, cuida de faz. E aí o que é que acontece? Uma pessoa, estudante de gastronomia de uma faculdade dessa, não, eu gostaria de trabalhar no seu restaurante. Eu digo, olha, a gente não tem vaga nesse momento, mas um momento próprio pode vir, todo mundo aqui faz de tudo, não sei o quê. Aí o cara disse, não, eu sou estudante de gastronomia, eu não vou fazer limpeza. Bem, eu faço, eu faço assim. E aí saiu falando mal do restaurante. E foi lá para... E aí acabou, gerou uma repercussão, eu digo assim, porra, velho. Eu estou até orientando o TCC sobre essa noção de cultura de cancelamento. É um negócio complicado, sabe? Por quê? Porque aí tem o outro lado da moeda. O cara está lá ralando, trabalhando. E aí o indivíduo diz, não, eu fui lá para ser humilhado. É estranho, nós estamos numa sociedade doente dos dois lados, sabe? Eu não sou muito maniqueísta, não, sabe? Obviamente, eu não tenho a menor vocação para bolsominion, mas é preciso entender, não é todos lá são os ruins e todos nós aqui somos do bem. Nós temos dois lados, nós temos aspectos podres em todos os campos, a gente precisa se tratar, sabe? É algo que precisa ser compreendido. Mas não sei, estou falando coisa demais hoje, vamos lá. Então, nesse ponto, é trabalhar a compreensão do abuso de direito como um ato ilícito, porque eu não sei, não sei, a geração de vocês é uma geração muito novinha e não viveu um mundo diferente do meu. Eu era um mundo sem internet, então eu fui escoteiro, né? Eu fui lobinho, escoteiro, sênior, pioneiro, essas coisas que meninos amarelos como eu, nos anos 70 e 80, viviam. Né? Então, a gente tinha brincadeira, que hoje seria absolutamente condenável. A gente fazia corredor polonês, a gente tinha brincadeira do bulldog, que é um negócio assim de porrada mesmo, entende? Hoje seria absolutamente condenável do ponto de vista pedagógico, mas perceba que uns imbecis
acham que podem fazer isso no ambiente de trabalho. Você perceba, texto sem contexto vira pretexto. Eu lembro, eu sou grosso pra caramba, nunca fui hábil como jogador de futebol, sabe? Mas aí, quando eu fui ser juiz do interior, você precisa se integrar à sociedade. Então, aí fui jogar bola lá no grupo dos advogados, né? Me arranjaram lá uma chuteira, fui lá jogar. Eu grosso pra caramba, né? Sabe que grosso ou é goleiro ou é zagueiro, né? Não tem como, né? E se for gordinho, aí não tem jeito, né? Aí está condenado a ficar ali atrás, né? Aí o que aconteceu? Eu fui jogar bola com o pessoal, aí estava com a bola tirando onda, aí o cara gritou para mim: passa a bola, excelência. Eu digo, passa a bola, excelência? Passa a bola, excelência? Passa a bola, excelência? Não dá para dizer que eu estou me integrando à comunidade, entende? Aí por quê? Porque eu não estava sendo tratado feito igual. Essa é uma questão de contexto, né? Eu gostou da outra vez que eu fui juiz em Teixeira de Freitas, Eunápolis e Ilhéus. Então, qualquer uma das cidades eu ia para a igreja local, e a igreja católica, a igreja evangélica, onde tinha manifestação, né, religiosa, eu ia lá, tinha festa, eu ia. As pais de festa não é muito legal, porque o pessoal bebe muito, aí eu mandava meu diretor lá. Para você, porque depois tirar foto eu na mesa de bar com 10 garrafa vazia, dizer que eu que bebi todas. Aí é complicado. E eu não era do mundo, era um mundo sem celular, né, gente? Hoje não tem jeito, né? E você sabe que você está num mundo cada vez mais conectado, né? A gente precisa aprender a lidar com isso. Eu, como eu disse, a gente está nesse mundo que está, eu ainda não conheço vocês pessoalmente, né? E peço desculpas antecipadas se algum dia vocês me encontrarem. E quando vocês se encontrarem, por favor, se identifiquem, né? Eu sou Liana, que foi sua aluna lá na... Porque eu não vou saber quem é vocês. Eu não enxergo direito no negocinho aqui, eu não vou ver, entende? Então, é complicado, porque às vezes tem interação tal, por exemplo, ela não está aqui hoje, né? É que ela está de tal de vacinação. Mas quem ganhou o sorteio do livro que eu faço toda semana, né? Foi uma aluna da turma, Isa, né? Outra vez, Isa, você não está me assistindo a aula, mas você vai estar vendo esse vídeo. Aí Isa diz, a pessoa não consigo ver, só vejo a aula depois. Eu nunca vou saber quem vai ser Isa. Se Isa encontrar comigo, eu não vou saber quem é ela, porque eu ainda posso, sei lá, ver Pedro, Vinícius, Liana, Nayara, assim, ligou a câmera, estou vendo, mas é algo que é complicado nesse mundo estranho da interação. E nessa interação, às vezes, a gente fica sem saber como se porta para não abusar do direito. Antes de eu seguir, Márcio está com a mãozinha levantada há tempinho. E aí ele caiu. Cuidado. Nós já não vimos, professor. Professor, veja bem. Oi, Márcio. Márcio ligou aqui, ó. E Márcio aproveitou, prestigiou, ligou a câmera. Estou vendo que Márcio tem uma cabeleira assim bastante bonita. Muito bem. Estou morrendo de inveja de você. Porque eu já... Para ensejar, porque o senhor, de fato, eu sei que o senhor é uma pessoa também da palavra, né? Aí, sobre essa questão de validade e nulidade, eu vou fazer um contraponto aqui para homenagear também o senhor como poeta, né? Diga aí, meu. Citando um trecho pequeno de Rui Barbosa, aquele discurso lá do Águia de Aia, lá, quando ele foi pegar a comanda, né? Que ele fala, né? De tanto ver crescer as nulidades... oração aos moços. Oração aos moços. O discurso de Paranifia. De tanto ver agigantar-se, ó senhores, os poderes das mãos dos maus, o homem passa a desinteressar-se de suas virtudes, a rir da sua honra e a ser vergonha de ser honesto. Isso aí. E a ter vergonha de ser honesto. Aí eu fico olhando a questão da má-fé, né? Num negócio jurídico e que vem a gerar uma nulidade depois. Como é que o senhor comenta isso à luz do grande Rui Barbosa, né, professor? Querido Márcio, só homenagem para o senhor. Obrigado, meu querido. Perceba lá que a compreensão da noção da má-fé, a má-fé, quando a gente pensa na má-fé subjetiva, ela é, na verdade, a intenção. A ideia hoje sobre má-fé, do ponto de vista dogmático, a gente vai no contraponto à violação à boa-fé no 87. Ou seja,
A ideia, uma coisa é o vício do consentimento da manifestação da vontade. Isso a gente estudou no plano da validade. Outra coisa é a violação ao princípio da boa-fé, né? Como um elemento para o abuso de direito. Isso é uma matéria que a gente ensina, às vezes, em contratos ou em responsabilidade civil, mas eu vou dar um spoiler, né? Aqui para vocês entenderem. Há um caso muito conhecido, né? Eu não vou dizer nem sobre tortura que foi com os tomates Sica, não falei, né? Foi o quê? Uma grande empresa da indústria alimentícia, ela estimulava os plantadores de tomate lá do Rio Grande do Sul a seguir as especificações técnicas dela para fazer a produção direcionada para facilitar a elaboração dos extratos de tomate. Aí ela fazia isso tudo e, quando o pessoal produzia, ela comprava toda a produção, né? E aí foi assim, 1 ano, 2 anos, vários anos assim. Quando teve aquele problema da âncora cambial no Brasil, no governo Fernando Henrique, o preço dos tomates, o resultado do preço dos tomates desses lavradores do Rio Grande do Sul acabou ficando muito caro. E aí a Sica disse, eu não vou comprar. Por quê? Porque, para mim, está mais barato comprar na Argentina. Aí o pessoal, mas a gente fez do jeito que você mandou. Você deu os insumos, ele fez tudo. Não, mas eu não vou comprar e não sou obrigado a comprar, porque eu não tinha contrato com vocês. E ela realmente, de fato, só contratava, né, no momento em que tinha o resultado, mas ela dava estímulos, né, dava especificações técnicas. A produção não era simplesmente plantar tomate, era plantar tomate daquele jeito. Aí o que é que acontece? Esse caso se entendeu no campo do abuso de direito. Por quê? Porque ela não era obrigada a contratar, mas era, no mínimo, obrigada a indenizar pela diferença de preço, pelas especificações técnicas que ela faz. Porque o pessoal podia plantar tomate do jeito mais tradicional, e aí obteria um produto com menor qualidade, mas também com menor preço e com menos custo. Eles tiveram custos para fazer do jeito que eles queriam, e, no final, ao fazer do jeito que queriam, como há anos faziam, não compraram. Isso foi entendido como uma violação à boa-fé objetiva. É um caso muito conhecido. Há outro caso muito conhecido, os tapetes acartonados, que era um hotel, quis botar uns tapetes, e aí pegou a especificação do tapete, foi lá e comprou no fornecedor. E o fornecedor vendeu o tapete. Ponto. Só que o fornecedor não informou que, para instalar aquele tapete, precisava de uma cola especial, que a cola tradicionalmente usada para instalar carpetes não servia para ele. E aí, o que é que aconteceu? Botaram com a cola tradicional, estragou tudo. Aí houve aí uma violação à boa-fé de novo. Como? Na violação do dever de comunicação, do dever de informação. Tem muitas variáveis, meu estimado Márcio, sobre essa questão da boa-fé. É um tema fascinante mesmo. Parabéns aí pela sua contribuição. Mas, seguindo aí, isso aí é o ato ilícito. O ato ilícito é o texto sem contexto vira pretexto, né? É a sintonia fina, alguma coisa que podia, em outro contexto, servir. Eu ainda não tenho assim, intimidade com vocês, eu não os conheço ainda a fundo. Eu já brinco aí com o Vinícius, brinco com algum de vocês, né? Dado mais porque eu sou gaiato, mas não tenho ainda uma intimidade. Mas perceba, quando a gente tem um grupo que joga bola, que toma cerveja, que vai para a praia junto, a gente se xinga, né? Eu tenho um pessoal da minha banda, né? Eu fico dizendo assim, eu sou o único adulto, são 4 crianças que andam comigo da minha idade, né? Eu fico tentando, porque são uns meninos com idade mental de 15 anos, 12 anos,
né? E eu fico... A gente se esculhamba o tempo todo, faz, mas perceba, quando eles caem de paraquedas, o meu baterista era baterista de Aline Rosa. Aí, uma vez, tem uma reclamação trabalhista, aí ele foi lá na Justiça do Trabalho ser testemunha e foi lá, a piada vale sempre, foi lá na minha vara. Quando ele entra na minha vara, aí ele vai, ou excelência, não sei o quê. A questão do contexto. Porque não podia chegar, ô tio Pampers, qual é? E na mesa de audiência. Às vezes isso é estranho, entende? Por quê? Porque você contextualizar as palavras e as atitudes são fundamentais. Por isso, esclarecer aí mais pensando em Liana sobre o tema do assédio moral. Às vezes, determinadas condutas são engraçadas. Eu adoro fazer cosplay, adoro brincar, botar fantasia, né? No último carnaval, que foi 2020, eu saí de Coringa, né? A minha namorada, na época, namorada da época, né? Ela morava ali junto no Beco Gay, ali junto ao Gera Hoffmann. Então, a gente saía lá, todo mundo passeando, era muito legal. Assim. Mas, imagine que algumas daquelas pessoas podiam estar na semana seguinte na mesa de audiência comigo. Ah, o senhor era aquele Coringa, hein? O momento é diferente, entende? É algo assim. Era engraçado, eu de Coringa, ela de Arlequina. Era um casal meio maluco mesmo, né? Então, a gente ia se divertindo com essas loucuras, mas eu não posso ir para a Justiça do Trabalho fazer audiência de Coringa, embora eu esteja dando a aula com vocês hoje com a camisa do Coringa. Mas talvez eu possa, por ser diferente, ir com minha Kombi, né, de Mr. Machine. Vai ser legal. Mas eu não vou com os cachorros para a sala de audiência. A gente precisa verificar quais são os limites desse ponto. Está entendendo aí, gente? Estou falando um monte de bobagem aqui para vocês entenderem a discussão sobre o abuso de direito, que é justamente, às vezes, uma medida que é tênue, que varia de acordo com cada autor. Confere? Só para arrematar, já são 13h15, né? A gente tem que entender que, e aí uma coisa importante lá para os penalistas, né? Que o sistema de ato ilícito gera dever de reparar. É um dos efeitos jurídicos da prática de um ato ilícito, a reparação desses danos. Aí, nesse ponto, a gente precisa explicar o artigo 188 do Código Civil. O artigo 188 do Código Civil traz, isso é importante lá para os penalistas, né, uma excludente de ilicitude no texto do Código Civil. Fala lá, não constitui atos ilícitos. 1. Os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. 2. A deterioração ou destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente. Parágrafo único. No caso do inciso 2º, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo. Eu dou o exemplo de uma propaganda antiga, que ninguém vai se lembrar, do Detran. Atrás de uma bola vem sempre uma criança. Imagine que eu estou dirigindo... Não, Liano, não confessa, Liano, não confessa. Né? Isso aí é revelar a idade. Né? Então, nesse ponto, a gente está dirigindo... Imagine que Pedro, aqui minha vítima, Pedro está dirigindo, Pedro tem cara de barbeiro, aí Pedro está dirigindo, aí aparece uma criança correndo atrás de uma bola. Pedro, como é uma pessoa do bem, Pedro faz o quê? Vai desviar dessa criança, para não atropelar a criança. Ele joga o carro para a direita para não atropelar a criança. E bate em outro carro, bate no muro, bate em alguma coisa, porque estava estacionado lá. Perceba que esse dano causado por Pedro
não será considerado um dano ilícito por força do artigo 188, inciso 2º, né? Ele está causando um dano para remover um perigo iminente, evitar atropelar a criança. Só que o que é interessante é que, e a pessoa que sofreu o dano? Ela tem o direito à reparação se ela não for a causadora do perigo. Você não foi o pai da criança que deixou a criança solta, né? Mas se é um terceiro, é Vinícius, está lá parado, né? Aí eu vou dizer para vocês, o artigo 929 do Código Civil vai remeter a uma responsabilidade. Isso é excepcional, tá? Presta atenção em mim, gente. Professores mais quadrados vão dizer que eu estou falando uma heresia, tá? Isso aqui é uma situação excepcionalíssima de responsabilidade civil por ato lícito, né? Você terá uma obrigação de reparar, mesmo o ato sendo considerado lícito. Beleza? Perfeito, Vinícius. Alguém que pula em alguma estrutura para escapar de incêndio. É uma situação também, né? Eu não vou revelar nomes, né? Mas eu, por exemplo, já fiz uma coisa assim meio maluca, né? Eu sempre fui o tiozão, né? Agora eu já sou literalmente um tiozão, né? Mas eu comecei a ensinar com 24 anos, eu era sempre um novinho. Quando eu era novinho, eu parecia velho, né? E sempre foi assim, uma figura meio referência paterna para os alunos, o pessoal gostava de desabafar, essas coisas assim. E eu tive uma aluna, eu gostava muito, que entrou em depressão, né? E ela estava em tratamento psiquiátrico e tudo, mas ela, ainda no Facebook, mandou uma mensagem para mim, dizendo que não estava aguentando mais e estava se despedindo. Eu tomei um susto. Como eu morava perto da casa dela, eu fui lá na casa para saber. Aí mostrei a mensagem para na verdade, mandei chamar a síndica, porque não era morador, e disse: ó, recebi essa mensagem, eu liguei para lá, ela não atendeu, pedi no interfone, não atendeu, eu quero pedir autorização para eu entrar lá. Aí a síndica, me assustada, disse: tudo bem, eu me identifiquei como juiz, às vezes sou uma pessoa, não sou nenhum maluco, não, mas eu preciso ver o que está acontecendo. E depois essa mulher se matou, eu não sei. Aí eu fui lá na casa dela. Batemos na porta, e eu sou gordo, grande, batei na porta, ninguém atendeu. Começou a dar aquela sensação, olha, eu vou fazer, não se preocupe, acontecer qualquer coisa, mas eu vou pedir autorização, vou derrubar essa porta. E aí, as portas, uns 3 chutes na porta e derrubamos a porta. Quando eu derrubei a porta, falei na Pituba, derrubei a porta, aparece uma pessoa assim, e foi. Sabe aquela situação? Será que eu entrei na casa errada? Assim, você que fulana tal, a minha tia, ela não está, não sei onde ela está. Ô, meu filho, você não viu eu bater na porta aqui? Eu não ouvi nada. O cara com sono pesado, né? Deve ter tomado umas, não sei o quê. E lá, e aí eu, cadê ela? Entra no quarto, cadê ela? Aí eu, sabe aquela situação? O que eu estou fazendo aqui? Aí a gente espera uns 5, 10 minutos. Aí ela aparece com um cachorrinho. Eu tinha ido passear com o cachorrinho. E aí eu já estava morrendo de vergonha, né? Achando que eu era o histérico que estava fazendo assim. E a síndica me olhando, né? A porta no chão. Aí o que eu faço? Aí eu digo: minha filha, por que você me mandou essa mensagem? Aí quando eu fiz isso, ela pegou a minha mão, me levou no quarto e mostrou o chumbinho que ela desistiu de se matar. Ou sei lá, desenvolveu a personalidade. Aí eu guardei o chumbinho, até hoje eu tenho, sabe? É uma coisa assim que eu fico guardado para quando eu morrer, meus filhos saber. Mas aquela coisa, do ponto de vista jurídico, eu quebrei a porta da casa dela. Entende? Ao fazer um negócio desse, claro, tinha um grau de intimidade, não, precisa
para fazer isso, eu estou cometendo um ato ilícito, mas que o artigo 188, inciso 2º, autoriza que eu retire a ilicitude, e eu, se fosse a casa de outra pessoa, eu teria que reparar. Como é a casa dela e foi o ato causado por ela, ficou por ela mesmo, ela que resolveu fazer depois Professor, a porta. Diga, meu irmão. se me permite aqui uma história rápida, Claro. parecida, que evidencia outra faceta, né? Porque essa é uma coisa mais discreta, não que eu vou contar, não. Eu moro num prédio e nesse prédio tinha uns estudantes morando no apartamento da frente. Um dia saiu um nível de fumaça muito grande de um dos apartamentos e a gente não sabia o que estava acontecendo lá dentro. E aí todo mundo bate na porta, bate para quase derrubar, toca campainha, faz de tudo, liga para o rapaz e nada, e a gente sabia que tinha um rapaz lá dentro. Quando a gente estava para arrombar a porta, já tinha o prédio todo na frente da porta do rapaz, aí finalmente ele levantou, assim, sem entender o que estava acontecendo, abriu a porta normalmente, assim, morrendo de sono, uma fumaça absurda saindo de trás, e ele sem se dar conta o que foi, gente, o que aconteceu. Aí a gente descobriu que ele fez um miojo e dormiu. E Fez então um o miojo miojo e dormiu. Fez um pegou miojo fogo e na dormiu. panela. A gente Aham. pensou que ele estava Só fumando que, maconha, só que porra. de fora não dava para saber se era uma fumaça de alguma coisa pegando fogo, parte elétrica, o que que era. A gente só via fumaça. E era muita fumaça. E aí, ele deve ter feito muito miojo. E aí, numa situação dessa, arromba uma Eu porta, vou né? Faz de tudo para incorporar tentar esse salvar. miojo na minha história aqui. Aham. Então, pode pegar essa aí, porque aí realmente é uma coisa que qualquer pessoa razoavelmente presumiria, né, que é uma situação de risco, e daí para botar Oh, um pouco a peraí, no que a chão, a gente história do fazia. miojo aconteceu também na casa de Ádila. Ádila, que história é essa? Deixa esse Não, na minha pessoal. casa não, no vizinho. No vizinho, e não era um miojo, foi feijão. Mas a gente fez a mesma coisa. Ele Não é acordou, ele estava tóxico. dormindo, acordou assim, o que está acontecendo? E tudo assim, cheio de fumaça. Foi um caos. Aí feijão queimado cheira forte, viu? Assim, o miojo não tem gosto de nada, né? Se não botar um molhinho, nesse lame. Tinha alguém, Júlia, que estava com a mãozinha aberta, levantada, mas ela baixou. Professor, Diga. eu queria saber sobre a questão dessa responsabilidade de indenização. Cabe a quem, ao motorista, no caso do caso que você trouxe, cabe a Pedro ou ao responsável da criança que não estava com ele no momento para evitar aquele acidente? Pedro vai responder pela situação do dano que ele causou a outrem, sem nenhum tipo de tipificação penal ou crime de dano ou coisa do gênero, mas ele tem o direito à ação regressiva em face do pai da criança. Pronto, Eudes, é isso. Exatamente. São as situações assim que a gente acaba... Eu já vivi situação semelhante a isso, talvez por isso que eu fosse mais atirado a ponto de fazer o que fiz, né? Porque a gente chega a uma idade que a gente vive, a gente tem mais, já viveu mais do que ainda vai viver, então a gente já... Eu me senti mal, viu, mestre, com essa situação, porque depois que ele faleceu, foi que eu peguei o meu celular e vi que tinha inúmeras ligações dele. Aí eu me senti mal com a situação. É complicado, né? E a gente sabe como é complicado essa situação. Eu tive um grande amigo que era guitarrista de uma banda de rock aqui de Salvador, que se matou também, foi dessas situações que a gente não consegue explicar. Mas vamos lá. Bom, gente, eu acho que por hoje está bom. Aula que vem, a gente dá prescrição e decadência, né? Liana, sessão qual? Sessão, está falando de audiência? Audiência da Justiça? Manda uma mensagem para mim que eu mando o link para vocês. Não tem problema, vai ser um prazer. Ok? Também quero, audiência. Será um prazer. Amanhã, não sei se alguém teria interesse, acho que não, pelo que eu entendi, não. Amanhã eu vou fazer audiência presencial. Se alguém quiser assistir a audiência presencial lá no comércio, 9 ou 9h30 da manhã, né? Manda uma mensagem para mim, ou você entra com o meu estagiário, tá? Assim, porque o acesso é mais restrito, então, aí comigo eu boto um para dentro, né? Mas, na quinta-feira, a audiência telepresencial. Então, só manda uma mensagem que eu mando para vocês o link. E, na sexta, é o glorioso Papiano, e sexta e sábado, o Congresso de Direito Brasileiro. Seria ótimo se vocês pudessem participar. Tem a ver. Fala aí, Cecília. Fala. Diga aí, Cecília.
Oi, prof. Então, já não tem a ver com a aula aqui agora e tal. É só porque eu queria tirar a dúvida com você, já que você é de civil, porque, assim, em relação à licença ambiental, sabe? Eu sei que geralmente é tirado por engenheiros ambientais, né? Eles que assinam e tudo mais. E aí, eu queria saber, caso pudesse ter uma parceria entre empresas, sabe? Aí, no caso, empresa júnior. É porque agora eu estou na processo seletivo, queria saber essa possibilidade. Caso pudesse Qual a haver pergunta, uma meu amor? Eu não parceria. entendi. É o seguinte, ó, vou reformular. Eu já estou participando do processo seletivo da empresa júnior, da ADB, sabe? Sim. E aí a gente está pensando em possibilidades de parceria, entendeu? E aí a gente estava querendo ver uma parceria que seria inovadora para a ADB, e geralmente também eu não vejo algumas parcerias entre outras empresas juniores de ambiental tendo essa parceria entre direito e engenharia ambiental. E aí eu estava pensando em Espera um relação a pouquinho, querida. como é que Vou cada um tentar poderia elaborar o que encomendar. você está falando. Assim, licença ambiental é uma autorização estatal para o exercício de uma determinada atividade. Então, Tá, você está pensando ter algum tipo de procedimento para otimizar o processo para obter uma licença ambiental, é isso? na verdade, eu estava querendo saber se tem como firmar uma parceria entre uma empresa júnior, que é de direito, com uma empresa júnior que é de engenharia ambiental, entendeu? E aí, Mas uma aí das só coisas para que eu dar achei que consultoria, envolve meu bastante amor. lei. A licença ambiental não é dada pela iniciativa privada, não, meu moço. Mas eu não falei que era. Hã? Mas eu não falei que era dada pela Eu não privada. entendi, meu amor. Eu quero saber se tem algum ponto em que dá para ter uma parceria, que dá Um para ser ponto que dá uma mútuo, entendeu? parceria para fazer um serviço de consultoria para obtenção de licença ambiental. Tá, Entendeu? entendi. Mas posso fazer uma brincadeirinha? Era mais ou menos, vamos fazer uma parceria para ver se a gente consegue fazer com que o juiz julgue mais rápido o processo. A obtenção da licença ambiental é um procedimento administrativo. Você pode, para o juiz julgar mais rápido, você fazer petições iniciais melhores, demonstrar melhor a prova, fazer isso, ou seja, toda a atividade para a preparação, para a dedução do processo administrativo. Entendeu? Tá, entendi. Beleza. Entendi, mas eu queria saber se tinha algum setor mesmo que a gente poderia ser mais efetivo para poder dar esse retorno. Não só para o cliente, mas para eles mesmos. Mas já que é Setor só de pela quê, meu consultoria, amor? né? Setor de quê, meu amor? Mas da engenharia ambiental, porque é eles que fazem a licença, entendeu? Quando você abre lá, eles fazem a licença ambiental, entendeu? Para o cliente. Quando você abre lá nos serviços dele, da EJ, entendeu? De engenharia ambiental, dentro do serviço que eles fazem, tem a licença ambiental, entendeu? Eu posso lembrar de português, quando ele diz que eles fazem a licença ambiental, é uma metonímia. Eles estão usando uma parte pelo todo. Eles dão a consultoria para a obtenção da licença ambiental, porque não são eles que dão a licença ambiental. Quem vai dar a licença ambiental é o órgão estatal correspondente. Pode ser, em relação à flora, pode ser em relação a recursos hídricos, aí vai depender. Tá. Entendeu, meu moço? Então, Um pouquinho mais complexo. Mas eu estou à sua disposição para tirar qualquer dúvida que você tiver. Certo? Tudo bem, então. Alguém tem mais alguma dúvida sobre qualquer assunto? Pode ser licença ambiental, pode ser qualquer artes plásticas, pode ser dança moderna, pode ser... Não, é só do link, professor. Quando tiver disponível o link do projeto, manda lá para a gente, quando já tiver interesse. Do qual do projeto? Do podcast. Do Papiano. Não, do Papiano eu disparo
A gente vai gravar nesse final de semana e aí, provavelmente, em novembro, a gente solta o primeiro episódio. Tá. Aí eu mando para todo mundo. Solto para a torcida do Bahia. Que Deus abençoe vocês. A gente se encontra aí em outra oportunidade. Um beijo a todos. Tchau, gente. Beijo. Tchau, mestre. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.